Oi, pessoal, mais um Papo Terapia no ar. E como vocês sabem, toda quinta-feira tem um assunto novo aqui pra vocês. E sempre falando de relacionamento. E o nosso tema de hoje é um tema que aparece muito no consultório e eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, se não estiver passando por uma situação parecida, conhece um amigo ou uma amiga que esteja nesse tipo de contexto. O nosso tema de hoje é a influência da família dentro do seu relacionamento amoroso. Como que às vezes as famílias, né, podem estar acabando com a relação, podem estar interferindo, atrapalhando, e como que a gente pode se posicionar dentro disso, como que a gente pode resolver essa situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa influência familiar dentro do relacionamento. Bom, gente, para começar, a gente precisa entender que as famílias são muito distintas e cada um foi criado dentro de um contexto familiar. Tem pessoas que vão ser mais apegadas à sua família e tem outras pessoas que vão ser um pouquinho mais independentes, né? E isso não tem certo ou errado, mas a gente tem que entender também que quando você está dentro de um relacionamento, você está construindo a sua própria família, tá? Então é muito importante que você e o seu parceiro tenham essa consciência. Agora, a sua família, primeira, topo, é a que você está construindo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Ai, Anne, então os meus pais, meu irmão, minha irmã, onde eles ficam nessa história? Continuam sendo a sua família também. Mas você tem que lembrar que a sua prioridade é quem tá ali do seu lado sempre. Não que o outro lado, né, os seus pais, irmãos e etc, não seja uma prioridade também. Mas é porque, às vezes, a pessoa se casa, ela namora, mas ela não corta aquele cordão umbilical. Ela continua praticamente vivendo com uma pessoa, porém com esse laço e essa comunicação direta e essa interferência direta. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, igual eu falei, que tem criações diferentes e famílias, né, e dinâmicas diferentes de famílias. Antes de você cobrar do seu parceiro que ele fica demais no telefone com a mãe, com o pai, ou que ele visita com muita frequência, tente entender que relação que é estabelecida ali. E primeiro, tente também entender se você está querendo que a relação familiar dele ou dela seja igual a que você estabeleceu com a sua família, ou se realmente está demais, está ultrapassando algum limite. Porque às vezes você está querendo conversar com aquela pessoa e aquela pessoa tá ali no WhatsApp com a mãe, no WhatsApp com o pai, fazendo a 10ª ligação de vídeo por dia. E não tem essa necessidade, né, gente? Isso aí já é, querendo ou não, uma questão de dependência dessa estrutura familiar, desse contexto. Então é importante eu entender se eu tô querendo que o outro tenha o mesmo comportamento que o meu, ou se de fato tá sendo um comportamento exagerado, né, e que está atrapalhando a minha relação. Essa é a primeira identificação que vocês precisam ter, tá bom? Outra coisa, a gente precisa colocar os limites na família, tá? Se você tá percebendo, por exemplo, que a família do outro lado, né, que não é a sua, que seria do seu parceiro ou da sua parceira, tem intrometido demais, falado demais, dado muito palpite, aparece sem ser convidado, cabe você chamar o seu parceiro, a sua parceira para uma conversa e explicar o que eu acabei de falar, né? Que vocês são uma família e que vocês precisam delimitar esse espaço de vocês. Vocês precisam posicionar. Não tem problema você receber os seus sogros, cunhados, tios, né, do seu parceiro e da sua parceira, desde que seja algo estabelecido entre vocês dois, né? Lembrando que a casa, o local é dos dois. E não é essa coisa de, a casa é minha, eu posso trazer quem eu quiser na hora que eu quiser. Não. Então, precisa ter uma conversa, uma comunicação, não é sobre pedir autorização, tá, gente? Deixando muito claro. Mas de ver se o meu parceiro, a minha parceira está à vontade com aquilo. Eu não posso simplesmente colocar alguém dentro da minha casa e tá tudo bem. Ou dar a chave da casa pra mãe e pro pai entrarem lá na hora que quiser. É desrespeitoso com quem tá do seu lado. Então, se o seu parceiro, né, tiver tendo esse tipo de atitude, cabe você chamar ele para uma conversa, mostrar o quanto você está ficando incomodada com isso, o quanto que pode estar prejudicando a sua relação, o quanto que isso ultrapassa limites, né? E acaba sendo também uma forma de uma certa invasão de privacidade e deixa que ele se comunique com a família dele. Não faça você essa comunicação. Deixa que ele resolva os pontos dele com a família dele. E você, se for o caso contrário, né? Se for a sua família que estiver nessa posição,
cabe fazer o mesmo, tá, gente? Então chama sua mãe, chama o seu pai, conversa, explica, deixa muito claro que você ama muito, que você respeita, que você quer estar sempre por perto, mas que agora você está num outro momento de vida e que você precisa dar foco, atenção e construir essa relação com seu parceiro da mesma forma que os seus pais fizeram lá atrás em algum momento, tá? Então começa a posicionar e explicar isso. Não quer dizer que porque eu não estou ligando várias vezes, porque eu não estou respondendo de imediato as mensagens, que eu estou ausente, que eu não gosto mais de vocês, ou que eu realmente não me importo mais. Mas é porque agora eu tenho outras urgências também, e o seu relacionamento, namoro, casamento também é algo importante na sua vida. Então deixe isso muito claro, né, para as pessoas que estão próximas e talvez estejam invadindo. Então, gente, quando eu falo de relação familiar, ela pode interferir. A relação familiar, ela pode enaltecer o seu relacionamento, se você conseguir estabelecer algo leve, saudável com todo mundo e, principalmente, se cada um souber ficar no seu quadrado, se cada um souber respeitar o seu espaço, tá? Ou pode ser extremamente invasivo. Já vi casos de pessoas, por exemplo, onde às vezes o parceiro passava todos os dias depois do trabalho na casa da mãe e ainda voltava com coisas para casa, como se fosse a compra do mês. E é aquela coisa de uma dependência. Então, isso também pode ser prejudicial. Ou às vezes da avó que fica ali interferindo na criação e fazendo coisas que a mãe já falou que não quer que façam com o filho. Também pode ser um problema. Então, igual eu falei pra vocês, a base para dar certo é respeito e comunicação. Então, comunique para essas pessoas, mesmo sendo seus familiares. Eu sei que ninguém quer magoar ninguém, mas é necessário deixar esses limites claros, explícitos, para evitar, gente, frustração, decepção, briga desnecessária e principalmente gerar mágoas que vão acabar construindo aí alguns muros entre vocês. Então, como eu disse, respeitem um espaço do outro e entenda, você está construindo a sua família. Tenha o seu espaço e peça respeito por esse espaço que agora é seu e do seu parceiro ou parceira, ok? Bom, como eu já disse, toda quinta-feira a gente tem mais papo aqui no Papo Terapia, no nosso canal. E eu vou falar mais ainda sobre essa relação familiar, porque tem muita coisa que aparece, tem outras vertentes também que acontecem, que eu sei que às vezes você que tá aí vendo o vídeo pode se identificar. Se tiver alguma sugestão, ou aqui, igual a gente falou sobre família, você lembrou de algum caso, alguma coisa que acontece com você, pode mandar nos comentários, que quem sabe o próximo vídeo vai ser sobre a sua sugestão. Toda quinta-feira, como vocês já sabem, vídeo novo no canal. Beijo da Psi, deixa aqui seu comentário, suas notificações, compartilhem, tá? E a gente se vê na próxima quinta. Tchauzinho!